Olá, boa tarde. É cada vez mais frequente a busca por tratamentos para gerar filhos. Homens e mulheres que enfrentam problemas, mas não abrem mão de realizar o sonho de serem pais e mães. A endometriose, doença que atinge mais de 10% das mulheres na fase reprodutiva, é um dos aspectos que podem levar à infertilidade. Reprodução humana é o tema do Pronto Atendimento de hoje. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui o Dr. Arnaldo Schizzi Cambiaghi, é ginecologista obstetra, especialista em medicina reprodutiva e diretor do Centro de Reprodução Humana do Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetrícia. Boa tarde, doutor Arnaldo. Boa tarde, um prazer em falar com você e com todos que estão. Muito obrigada pela sua presença. E nós vamos começar falando sobre endometriose. Vamos ver informações sobre o que é o endométrio. Endométrio é o tecido que reveste o útero internamente. Cresce e descama todo mês. Inicia seu crescimento logo após a menstruação e se descama na próxima. A cada ciclo menstrual, essa rotina se repete. Esse revestimento pode se implantar em outros órgãos, como nos ovários, na bexiga e até mesmo no útero. Isso é a endometriose, ou seja, o endométrio fora de seu local habitual. Estima-se que de 10 a 14% das mulheres na fase reprodutiva e de 25 a 50% das mulheres inférteis estejam acometidas por essa doença. No Brasil, existem de 3,5 a 5 milhões de mulheres com endometriose. No mundo, são 60 milhões. Esses dados são suficientes para perceber a dimensão e a importância desse diagnóstico. Doutor Arnaldo, a endometriose, ela dá sintomas? Dá sintomas, sim. E os sintomas muitas vezes são precoces. E a preocupação que nós temos é com esse diagnóstico numa fase inicial, porque às vezes a doença se agrava de tal forma que compromete a fertilidade ou levando até a dores insuportáveis que comprometem a qualidade de vida das pessoas. Então, uma jovem adolescente que tem cólicas fortes, cólicas importantes que prejudicam o seu dia a dia, que tem uma menstruação muito irregular, essa jovem deve procurar um ginecologista e fazer os exames iniciais para que se torne uma medida já para se diagnosticar precocemente a doença antes que ela se agrave. Como é que é esse diagnóstico, doutor Arnaldo? O diagnóstico pode ser feito simplesmente por um exame básico ginecológico, o ginecologista pode avaliar no exame normal. Temos o ultrassom consegue diagnosticar lesões no ovário, lesões em outras regiões, e o próprio exame de sangue, que chama-se CA-125, é um marcador que pode, quando estiver aumentado, já dar uma pista que essa paciente pode ter endometriose. Então, havendo uma hipótese de endometriose, é importante que se passe por uma coisa um pouco mais complicada, uma avaliação mais sofisticada, que é a laparoscopia, que é um exame que se faz em hospital, sob anestesia geral, que se põe uma câmera de televisão pelo umbigo, se olha onde estão acometidos os órgãos e se toma alguma iniciativa. Então, o diagnóstico final é a laparoscopia. E a endometriose ela pode acontecer em qualquer idade da fase reprodutiva da mulher, ou é mais comum, mais nova, no meio da fase? Ela acomete em qualquer idade depois que vieram as menstruações. Então, já podemos ver na adolescente alguma possibilidade, contendo esses sintomas mais exuberantes, mas se percebe um pouco mais quando ficam os sintomas mais agressivos. É aquela pessoa que tem uma restrição do dia a dia, as relações sexuais são dolorosas, pessoas que na época da menstruação têm uma cólica muito forte. E a grande preocupação que nós temos é que muitas vezes essas cólicas existem, mas os familiares, a mãe, a tia, falam: não se preocupe, eu também tive isso. Quando o casar passa, e muitas vezes isso já é um sinal da endometriose. Mas a maioria dos diagnósticos são feitos quando a dor fica muito forte ou quando essa paciente deseja engravidar e não consegue. E aí, na pesquisa habitual para se avaliar a fertilidade, é que nós observamos que ela tem endometriose. Então, só para a gente reforçar, os sintomas seriam uma cólica muito forte? Seria uma cólica forte, então uma cólica que é intensa, é aquela paciente que tem menstruação irregular, muitas vezes uma menstruação mais exuberante. Esses são os principais sintomas. Cólica forte é obrigado a pesquisar endometriose. E como que é o tratamento, doutor Arnaldo?
O tratamento sempre é importante a laparoscopia. A laparoscopia, que é essa videocâmera que entra pelo umbigo, ela não só visualiza as estruturas, ela confirma onde está localizada, como também ela já trata, são ressecadas esses implantes de endometriose. A imagem para a laparoscopia que você vê numa televisão, ela é muito clara. São implantes que são cor achocolatada, às vezes avermelhada, às vezes ela comete o ovário, mas o mais importante, antes de se fazer uma laparoscopia, é se mapear a endometriose. A endometriose pode se localizar em alguns lugares mais comuns. No peritono, que é a mais simples, chama-se endometriose superficial, que é o revestimento da cavidade abdominal. Pode se implantar no ovário, são os endometriomas, cistos de ovário, e ela pode ser profunda se implantando no intestino, atrás do útero. E isso é fundamental para que se faça um planejamento cirúrgico. Então, muitas vezes, o ginecologista, que é o profissional que mais faz essa intervenção, ele não consegue atingir estruturas que ele não está habituado. E muitas vezes, nós no IPJ fazemos isso, temos uma equipe com cirurgiões gerais para avaliar e ver onde está comprometida os órgãos daquela mulher. Então, é fundamental, antes de se indicar a cirurgia, se mapear a localização através de alguns exames que eu posso falar para você, que são mais sofisticados, vou falar já, que é um ultrassom com pessoas muito especializadas, que faz aquele ultrassom com preparo intestinal, que vê estruturas, não é um ultrassom simples, é um ultrassom muito sofisticado, fazer uma ressonância magnética. E esses são os exames mais importantes para se avaliar onde está localizada a endometriose. E a endometriose prejudica a fertilidade da mulher? A endometriose prejudica sim, porque a endometriose ela muda muito frequentemente a arquitetura dos órgãos reprodutores. Então aquela tuba, a trompa, por onde passa o óvulo vai se encontrar com o espermatozoide, ela fica às vezes enrijecida, ela fica obstruída e não permite o encontro. A qualidade do óvulo que sai daquele ovário comprometido também não é de boa qualidade. O útero, o ambiente de implantação do embrião também não é adequado. Então, a endometriose, independente do grau de comprometimento, se é leve, se ela é moderada, se ela é severa, ela compromete sim a fertilidade. É por isso que é importante tratar logo, né, doutora? Quanto mais precoce, menor a chance de comprometer essa anatomia feminina. A gente tem uma pergunta aqui da Cíntia Maria. Ela gostaria de perguntar se uma mulher na menopausa pode fazer fertilização e engravidar, se ela tiver com embriões prontos. E pergunta também se a biópsia dos embriões é segura e detecta todas as más formações. Essa pergunta é interessante e complexa. A primeira parte é se uma mulher na menopausa pode engravidar com embriões congelados ou embriões óvulos prontos. Sim, hoje em dia, cada vez mais, nós temos pacientes que adiam a sua gestação para uma fase adiantada da vida, por várias razões, a busca do trabalho, a busca dos estudos, vários motivos. E isso é uma pergunta muito importante, porque hoje em dia as mulheres tendem a adiar seu casamento por essas razões. Então, se recomenda, se ela não tiver ainda o seu parceiro ideal para ser o pai dos seus filhos, que congele os seus ovos. Para quê? Para que se ela encontre a sua alma gêmea numa fase mais tardia, e ela já esteja na menopausa, ela pode usar aqueles óvulos que foram congelados. Então, a resposta é sim, uma mulher na menopausa pode ter seus filhos com óvulos ou embriões congelados. Em relação à avaliação cromossômica, a avaliação dos embriões, hoje em dia nós fazemos aquele exame chamado CGH ou PGD, que é um exame que avalia os cromossomos daqueles embriões. E hoje em dia com o CGH nós avaliamos todos os cromossomos e principalmente aquelas doenças que são de bebês que nascem com problemas, que é a síndrome de Down, síndrome de Edwards, são síndromes que comprometem o bem-estar. Então todas as doenças, sim, não todas é um pouco pretensão achar que conhecemos tudo, mas as doenças cromossômicas praticamente todas. E é seguro? É um exame seguro? É seguro. Hoje em dia o CGH é um exame que é bastante seguro, mais seguro do que se fazia antigamente, que era a técnica de Fisch, que se examinava no máximo 11 cromossomos. Esse examina várias células, dá uma segurança muito maior para o médico, para o profissional e para a clínica. Vou voltar a falar então sobre endometriose. Responsável pelo sofrimento de muitos casais, a associação da endometriose com a infertilidade é alvo de muita discussão. Até que ponto essa doença afeta a capacidade da mulher de ter filhos? Todos os tipos e graus de endometriose podem influenciar a fertilidade? Vamos dar uma olhada.
A endometriose causa infertilidade pelos seguintes efeitos: influencia os hormônios no processo de ovulação e na implantação do embrião. Altera também os hormônios prolactina e as prostaglandinas, que agem negativamente na fertilidade. Prejudica a liberação do óvulo dos ovários em direção às trompas. Interfere no transporte do óvulo pela trompa, tanto pela alteração inflamatória causada pela doença, como por aderências. Alterações imunológicas, modificações das células responsáveis pela defesa do organismo. Doutor Arnaldo, a gente tem aqui uma pergunta de telespectador sobre endometriose. A Mirela Camargo, de Barretos, ela pergunta se a acupuntura funciona no tratamento de endometriose. A acupuntura é um tratamento complementar, e todo tratamento complementar merece respeito, mas também é um pouco duvidoso da real vantagem dele. Eu, particularmente, não sou contra a acupuntura e realmente recomendo para as pessoas que sentirem-se bem. Não existe uma comprovação realmente da vantagem, mas como hábito, aquilo que não faz mal, a gente apoia e se ela se sentir-se bem, deve fazer acupuntura. Ela pergunta também de fisioterapia. Todos esses cuidados com a endometriose são muito importantes. Então, a fisioterapia é importante, exercícios é uma coisa importante, uma dieta alimentar. Nós estamos agora lançando um livro nos próximos meses, que chama-se Fertilidade e Alimentação, que vai falar exatamente do efeito alimentar que pode atrapalhar a endometriose e pode beneficiar os tratamentos de endometriose. Então, tudo que pudermos fazer, tratamentos complementares, fisioterapia, uma boa alimentação, tudo isso ajuda a não só prevenir a complicação, que se complica a endometriose, como também ajuda a amenizar os sintomas. A Fátima, de Campo Grande, ela pergunta se existe relação entre endometriose e câncer. Essa relação ela é um pouco complicada. Já houveram algumas publicações que tentaram emparelhar a endometriose com o câncer. São muitas poucas publicações que demonstram isso. Então, podemos dizer hoje em dia que praticamente não há, mas sempre deve, esta paciente que tiver endometriose, deve buscar um especialista em endometriose, que é uma doença muito complexa, existem vários fatores, existem muitos profissionais competentes para isso, mas é importante que procure um profissional que tenha a habilidade e o hábito de tratar endometriose. Caso contrário, o tratamento pode ser adiado de tal forma e ela pode ficar sofrendo e ter complicações dessa doença. Tá certo. Estresse, falta de atividade física e má alimentação contribuem para o aparecimento da endometriose, sem falar nos altos níveis de poluição e no consumo de alimentos com agrotóxico, que enfraquecem ainda mais o sistema imunológico. Mas a mulher que tem endometriose pode se beneficiar de uma dieta balanceada. Veja aí uma sugestão de cardápio. Café da manhã. 1 copo de leite desnatado, meia xícara de chá de granola, aveia, farelo de trigo, germe de trigo, castanha do Pará ou amêndoa, meio mamão papaya. Lanche da manhã, 1 banana. Almoço, arroz integral, feijão, peixe, salada de folhas verdes com tomate, suco de laranja. Lanche da tarde, amendoim. Jantar, arroz integral, omelete, salada de batata, cenoura e ervilhas, abacaxi. Ceia, iogurte desnatado. Doutor Arnaldo, os hábitos de vida, então, eles interferem na endometriose, né? Sim, o hábito é fundamental. Isso que foi mostrado aqui é algo muito importante, que a gente vive recomendando aos pacientes e hoje em dia a gente tenta divulgar também essa parte alimentar. A poluição, infelizmente, a gente não tem como controlar, porque nós todos respiramos o ar poluído. Em relação à alimentação, alimentos que a gente se preocupa muito com alimentos que tragam agrotóxicos. Então, carne vermelha, que os bois, as vacas são criadas em cativeiro, recebem hormônios para ficar mais gordos. O leite, teve um trabalho muito interessante sobre fertilidade masculina, comparando o que os homens férteis comiam e o que os inférteis comiam. E se observou que os homens inférteis se alimentavam muito de carne e leite, mostrando que os hormônios que vêm nesses alimentos são prejudiciais à fertilidade, os agrotóxicos. Então, tudo o que nós pudermos para fazer de uma maneira mais natural possível contribui para evitar a endometriose e a infertilidade também. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo agora. Nós já voltamos com mais perguntas e respostas sobre reprodução humana. Mande suas perguntas. Até já!
Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é reprodução humana e quem está tirando as dúvidas do telespectador é o Dr. Arnaldo Schizzi Cambiaghi, ginecologista e obstetra, especialista em medicina reprodutiva e diretor do Centro de Reprodução Humana do Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetrícia. Dr. Arnaldo, vamos ver aqui uma pergunta da Tereza de São Paulo sobre métodos contraceptivos. Ela diz que ela tomou pílula por 15 anos e há 6 meses interrompeu para engravidar. E ela diz que até agora não conseguiu engravidar. Ela pergunta se é normal demorar tanto tempo, 6 meses. É normal, porque você fica com a ovulação bloqueada e ficou durante 15 anos. Então, até o organismo se reestabelecer, pode demorar algum tempo. Entretanto, é conveniente que procure o seu ginecologista, que faça alguns exames hormonais, faça um ultrassom, para verificar se essa espera realmente é compatível com o tempo que você ficou tomando. A resposta é simples, é normal, mas deve ser investigado. Tá certo. Pergunta aqui da da Jalmira Fernandes. Ela gostaria de saber o que é a degeneração que acusou no exame citológico dela. Degeneração do exame citológico, eu imagino que deve ser o Papa Nicolau, talvez. Aí é uma degeneração celular, muitas vezes pode estar ligado ao processo inflamatório. Lógico que esse comentário é muito simples, precisaria ver a grandeza do universo total, mas se for relativo ao Papa Nicolau, uma degeneração celular pode ser simplesmente um processo inflamatório, mas precisa ser mais investigado, do que muito pouca informação para falar alguma coisa mais concreta. Certo. A Ana, de Uberlândia, ela diz que fez laqueadura há 15 anos, só que ela diz que, assim, não sei se cortaram as trompas ou só amarraram. Tem chance de reverter? Ela diz que ela está no 2º casamento e queria muito engravidar. Sim, pode reverter, dependendo da sua idade, precisa se avaliar a conveniência, se é melhor a reversão da tuba ou ir para uma fertilização in vitro direto. Porque às vezes fez de tal forma que fica tão curta a trompa que é impossível a reanastomose, religar as tubas. Precisa ser estudado por um exame, por uma laparoscopia, se pode investigar, mas é uma opção e aí deve se conversar com um profissional que é melhor fazer uma fertilização in vitro ou fazer a reversão tubária. Tá certo. Vamos a uma pergunta que vem das ruas de São Paulo. Bom dia, meu nome é Roseli. Eu gostaria de saber por quanto tempo o sêmen pode ficar congelado e quando se deve congelar o sêmen? Pode ficar por tempo indefinido. É uma técnica bastante antiga e pode ficar por tempo indefinido. Agora, quando se deve congelar? Por várias razões. Em primeiro lugar, homens que vão submeter a um tratamento oncológico, uma quimioterapia. Então, é importante congelar esse sêmen. Homens que têm um risco vão fazer uma vasectomia e querem ter uma garantia que vão preservar a sua fertilidade. Congela o seu sêmen também. Existe um número de outras razões que nós usamos em reprodução. Na clínica nossa de reprodução, eu tenho muitos casais que vêm de fora, de outros países. Esse marido vem para São Paulo, vem aqui na nossa clínica, a gente congela para ele não ficar preso a datas. Então, as razões mais importantes são a razão oncológica e qualquer técnica que ele queira utilizar para preservar a sua fertilidade. A Paula, de São Paulo, ela pergunta sobre o congelamento de embriões. Ela pergunta em que caso se recomenda o congelamento dos embriões e ela diz que ouviu dizer que no tratamento de fertilização é melhor congelá-los antes por um tempo, em vez de implantá-los imediatamente. Essa pergunta é muito atual. E se for começar pela segunda parte, hoje em dia, em fertilização in vitro, se tende a congelar os embriões e não transferir no mesmo momento do ciclo. E por que isso? Porque quando se estimula a ovulação para termos mais óvulos, se é bom por essa parte, nós também atrapalhamos o endométrio, que é essa estrutura que foi falada, que é dentro do útero, onde o embrião vai se implantar. Então, aquele endométrio que sofreu ação hormonal, ele fica pouco receptivo. E hoje em dia, com a técnica que nós utilizamos de vitrificação, que é uma técnica atual, a recuperação dos embriões é muito boa, não se perde nada praticamente. Então, se prefere congelar esses embriões ou vitrificar, que é o exame que é a palavra mais correta, se deixa acabar o ciclo, se reinicia de preferência num ciclo espontâneo, natural, sem nenhum hormônio e se transfere nesse ciclo. Agora, o congelamento de embriões tem outras indicações. Pacientes que têm excesso de embriões, então você quer usar uma maneira oportuna. Pacientes que têm também uma doença oncológica e querem preservar sua fertilidade, já têm um casamento estável.
também se congela os embriões. Então, essas são as principais indicações. E fica por tempo indeterminado? Por tempo indeterminado. Com a vitrificação temos resultados excelentes. Tá certo. Pergunta do Carlos, de São Paulo. Ele diz que ele faz hemodiálise e tem ejaculação retrógrada. Porém, quero ter um filho. Como faço? Não é nenhum problema. É um diagnóstico bastante comum e facilmente se resolve. Se pode. Ao se colher o sêmen, o homem, você se masturba, não sai o espermatozoide, ele vai para a bexiga e depois se colhe a urina e nessa urina se centrifuga e se encontra os espermatozoides. Então, engravidar naturalmente realmente é difícil, mas pelas técnicas de fertilização in vitro, isso é extremamente comum e conseguimos sem dificuldade. Quer dizer, pode ficar tranquilo que tem uma solução. Terá sua família. A Lauricélia de Souza, da Paraíba, ela gostaria de saber se mesmo com a retirada do útero e dos ovários, ocasionados por cistos e endometriose, se ela pode apresentar cistos de endometriose na parede do abdômen. Teoricamente não, mas a preocupação é que quando ela fez a cirurgia, será que todos os focos de endometriose foram realmente retirados? Isso não cabe, não é culpa do profissional, não é culpa do médico. Muitas vezes existem focos espalhados em endometriose e não se observou naquele momento. Então, sem ovário, sem útero, teoricamente, novos focos de endometriose não existiriam. É muito difícil isso acontecer. O mais provável é que, por alguma razão de dificuldade técnica, não foi possível visualizar outros focos de endometriose. E aí ela teria que procurar o médico? Procurar o médico, fazer uma nova laparoscopia, fazer uma ressonância magnética, um ultrassom com pessoas bem qualificadas e ver onde estão esses focos e fazer o quê? Uma nova laparoscopia, se for o caso. Para a retirada deles. Vamos agora às ruas ouvir mais dúvidas sobre fertilidade. Meu nome é Beatriz. Eu gostaria de saber até que idade que uma mulher pode ficar grávida. Essa pergunta também tem vários desdobramentos. Se for falar até que idade ela pode ficar grávida com os próprios óvulos dela, eu diria que até 42, 43 vai bem, depois fica muito difícil, porque a reserva ovariana, que são aqueles óvulos que você tem no seu ovário, vão se finalizando no decorrer da vida. Entretanto, hoje em dia, com as novas técnicas de preservação ou com a ovodoação, que é algo bastante comum que tem ajudado muitas mulheres, não só mulheres com idade mais avançada, mas mulheres com menopausa precoce, mulheres que fizeram quimioterapia, um tratamento oncológico e se tornaram estéreis e inférteis. A ovodoação pode ajudar bastante. E que idade se recomenda? Até uns 55 anos no máximo que a gente tem visto. Existem alguns países e algumas histórias de mulheres com mais de 65 anos. Eu considero isso um exagero. Achamos que o sensato, até uma idade máxima de 55 anos, é razoável e ponderável. E, doutor Arnaldo, nessa questão do congelamento de óvulos, de embriões, de sêmen, dá para fazer isso pelo SUS, pela rede pública? Existem sim. Existe aqui em São Paulo, que eu conheço mais, aqui em São Paulo, hospitais públicos, o Hospital Pérola Abaito, o Hospital das Clínicas, que são hospitais que são capazes de fazer serviço com boa qualidade. Mas é demorado alguma coisa? Todo hospital público tem a vantagem de não ter custo financeiro, mas tem a desvantagem de ter aquelas filas, porque todos têm direito ao SUS, todos têm direito à saúde pública. É claro que isso demora um pouco mais, mas aí o sacrifício tem que se fazer por isso, né? A Andressa, ela diz que ela tem 16 anos e gostaria de saber a seguinte questão. Quando ela fica menstruada, às vezes a secreção é maior e às vezes menor. E também ela diz que tem bastante corrimento. Ela pergunta se isso é um sinal de preocupação. Eu acho que é uma preocupação ginecológica. Eu acho que ela deve procurar o ginecologista indicado, se tem 16 anos, ou que a sua mãe indique alguém da família. Podem ser outros sintomas, um processo inflamatório. Não faça uma ligação direta com endometriose, mas eu acho que deve ser investigado. Sempre que houver dúvida, isso é uma questão importante, se houver dúvida, procure o médico, não fique se automedicando e concluindo por si só ou via internet e via Google, que é uma fonte de informação importante, mas é insuficiente para se autodiagnosticar. Procure o seu médico de sua confiança. A pergunta agora é da Eliane. Ela diz que ela tem 23 anos e 2 blastocistos congelados. Aí ela diz, como tive hiperestimulação, estou aguardando meu ciclo para fazer a transferência. Aí ela pergunta, qual a porcentagem de ter uma gravidez com blastocisto congelado? Eu acho excelente. Lógico que tudo vai variar dependendo dos recursos da clínica que você utilizou para esse tratamento. Mas, de um modo geral, o blastocisto de boa qualidade, congelado ou vitrificado, ele tem a mesma chance que ele teria quando não era vitrificado.
Então, a sua chance, dependendo da sua idade, das condições, pode chegar a 50%, 60%. Dependendo da sua idade, das condições do blastocisto, do seu endométrio, mas eu acho excelente. E quando tem hiperestímulo, realmente a melhor estratégia é congelar os embriões. Doutor Arnaldo, voltando àquela questão dos alimentos, né, que ajudam no combate ou a prevenção ou até para o tratamento da endometriose, tem vitaminas que são importantes? Tem vitaminas, eu acho que o mais importante que a gente coloca é o ômega 3. O ômega 3, que é rico em peixes de água doce, por exemplo, são alimentos que têm o ômega 3, que é o melhor de todos. Agora, qualquer vitamina antioxidante, porque os radicais livres vamos botar como uma poluição interna do organismo, decorrente dos alimentos, decorrente do ar que você respira, os radicais livres atrapalham a fertilidade e levam à endometriose. Então, vitaminas, antioxidantes, vitamina C, vitamina E, vitamina D, todos eles têm um combate aos radicais livres e são benéficos à endometriose, a combater a endometriose. Certo. Pergunta agora do César, de São Paulo. Ele diz que ele ouviu dizer que a obesidade prejudica a fertilidade. Ele pergunta se é verdade e por quê. A obesidade prejudica tudo. Então, nós somos radicais e procuramos estar preocupados com a obesidade, não só pelo estado geral, colesterol, glicemia, triglicérides, e também em relação à fertilidade. Já foram feitos estudos comparando mulheres que casaram com homens obesos e não obesos, e percebeu-se que os homens obesos engravidam menos das suas mulheres. Por quê? Porque existem alterações no espermatozoide, não só obrigatoriamente na concentração, na motilidade, na morfologia, mas muitas vezes na fragmentação do DNA que o espermatozoide carrega. O DNA vem empacotado no espermatozoide e pode estar fragmentado. Até 15% é normal. Mais do que isso, altera a fertilidade e aumenta a chance de aborto. E a obesidade contribui muito para a fragmentação do DNA do espermatozoide. Quer dizer, tem que adotar um estilo de vida saudável para ajudar sempre. Por favor. Mais uma pergunta rapidinho, que o programa está chegando ao fim. Pergunta da Aparecida Correia. Ela gostaria de saber se é normal sentir dor após ter feito punção de mama. Sentir dor depois punção de mama, dor nas mamas? Bom, se você fez uma punção de mama, que você enfiou uma agulha, dor na mama, sim. Entretanto, não existe nenhuma relação da mama com dor pélvica. A pergunta ficou um pouquinho no ar, assim, não muito objetiva. Sim, qualquer punção dói, mas não foi claro onde é a dor e por que estaria causando dor, né? Agora, doutora Arnaldo, a gente falou muito sobre endometriose. O senhor gostaria de deixar um site que tem bastante informação sobre isso? Olha, eu me preocupo muito com endometriose e me preocupo muito com a falta de cuidados de endometriose. Por isso, o IPGO tem um site chamado guiaendometriose.com.br. guiaendometriose.com.br, que também está linkado ao site do ipgo.com.br. Esse site tem todas as informações que atuais, como diagnosticar, o que é verdade, o que é mito, para exatamente a paciente não se perca com informações desencontradas e possa prejudicar a sua própria saúde. Então, esse site procura informar da melhor forma possível o que é de bom para que a paciente seja bem tratada e se sinta saudável. Doutor Arnaldo, infelizmente o programa está chegando ao fim. Queria muito agradecer a sua presença mais uma vez aqui conosco no Pronto Atendimento. Eu que agradeço poder informar as pessoas do que é de melhor que a gente procura fazer para as pacientes. Espero que o senhor possa voltar em breve para a gente falar mais sobre reprodução humana. Eu agradeço. Muito obrigada. O Pronto Atendimento fica por aqui. Na segunda-feira, às 8 da manhã, o tema é Previdência Social. Mande já suas perguntas. Um ótimo fim de semana para você. Até lá! As principais notícias do Brasil e do mundo com a transparência e imparcialidade do Jornal da Cultura, hoje 9h15 da noite.